Fala galera, nesse domingo temos o primeiro jogo entre Corinthians e Chorolados pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O time do povo vai desfalcado de Yuri Lindo Alberto, Marroquino Fofo e outra série de desfalques, lembrando que algumas lesões recentes foram devido à péssima condição do gramado da Neoquímica Arena. Veja agora depoimentos do ídolo careca Ronaldo Giovanelli sobre o estado do gramado e do mano do Estadio 97. Rompeu o ligamento cruzado anterior do menisco, então esquece, não joga mais esse ano. Outro que esse aqui preocupa, que é um pouco mais, o Yuri Alberto. Tem uma lesão muscular na coxa, ele não tem previsão também de volta, né? Pelo jeito que ele saiu chorando ali no momento. O Yuri? Vai ficar um pouquinho tempo afastado. Não, o Labiade ele rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. Sério? Da temporada. Deu a temporada. Foi. E o Yuri Alberto também. Ele teve uma lesão aí no posterior da coxa, Bento, mas a própria diretoria, através do comunicado, ela não fala o grau aí da lesão, então não tem nem como prever. Nós não somos médicos, mas geralmente quando tem aí um grau de lesão, o pessoal acaba pegando já o histórico de jogadores aí pra determinar quanto tempo vai ficar fora. É que o Yuri Alberto é meio igual ao Wolverine, né? Ele perde a perna, amanhã ele já tá com a perna nova e joga. Então, tipo, ele sempre tem uma recuperação mais rápida do que os médicos acabam esperando. Mas um outro cara que também aí tá fazendo um tratamento agora é o Garro, que teve um trauma no pé também e tá em tratamento. Com relação ao jogo, Bento, vamos lá. O jogo foi uma porcaria. O jogo foi muito ruim, graças, primeiro, ao gramado. O gramado aí da Arena Corinthians, infelizmente, aí tá um society. Tem areia pra cacete, inclusive até o Marcelo Paes hoje estava falando a respeito desse tema. Ele falou que a empresa responsável, que cuida desde da inauguração da Neoquímica, optou por fazer essa substituição do gramado aí nesse período do intervalo da Copa do Mundo. Aí as pessoas vão falar, mas por que trocou o gramado? Porque, segundo a própria empresa, o gramado anterior, pelo tempo que ele já tinha, ele criou um limo. Tanto que era comum vocês verem aí até jogadores do Corinthians aí caindo em partidas aí dentro da Neoquímica Arena. Escorregava pra caramba. Tava escorregando. Então falaram, Sombra, que na base do gramado criou-se um limo que independente do cravo de chuteira que você utilizasse, quando você estava em alta velocidade, dependendo do lugar do campo, você freava e escorregava. Então aí resolveram Podia deixar os jogadores doentes até. Não podia. Ia ter fungo aí. Não tinha. Rapaz. Não tinha porque a Neoquímica Arena ela tem um refrigeramento na parte de baixo do gramado que é para justamente esse tipo de grama que eles usam lá. E como é uma grama de inverno, eles optaram por fazer a substituição nesse período mesmo, entendendo o seu mais adequado. O grande problema é que não seguiu um protocolo de recuperação dessa grama, para que descesse a areia e tivesse em condições, num tempo hábil. Houve uma falha de planejamento, isso daí é evidente, tanto que quando a gente viu aí mesmo o primeiro jogo do Corinthians, que foi contra o Remo, o Corinthians já tinha treinado numa segunda-feira lá, o próprio Ranieri já tinha prendido o pé no gramado também, teve um problema, ele já ficou fora daquele jogo, tinha tido um ralado no joelho absurdo, assim como todos os jogos que estão tendo lá, o jogador quando cai, ele se rala feio, porque cara, quando você tá ali no campo, Sombra, às vezes a TV não mostra. Tá batendo na areia, meu? Porque a areia, Sombra, não desceu, velho. O gramado da Neoquímica Arena é um gramado ralo. Você joga num gramado de areia sintética, é isso? É praticamente um society, Sombra. Virou um society aquela porra. Porque quando você tá, por exemplo, ali na arquibancada, você tá vendo os jogadores batendo bola ali no começo do jogo, a TV não tá mostrando isso. Sobe areia, né? Mas, cara, na hora que chuta a bola, Domenico, é areia pra cacete que voa, velho. É areia pra cacete. Nunca teve isso. Então, eles estão aí, até segundo o Marcelo Paes... 50 dias, cara, não conseguiu resolver? Não, é porque houve uma troca total do gramado, entendeu? Fez uma substituição, aí houve um replantio, dentro desse replantio eles colocaram essa areia aí que é pra ajudar a descer ali e colar a grama, as placas ali das gramas, porque é um gramado misto, tem a parte de baixo sintética pra puxar realmente o gramado natural pra baixo e não ficar solto, então eles têm que fazer esse negócio, esse procedimento. O próprio Marcelo Paes, ele disse que estão agora numa força-tarefa aí, o clube, a empresa, a administração da Neoquímica, enfim, para que eles possam estar deixando o gramado apto, pelo menos muito melhor do que se encontra hoje, na partida de volta contra o Inter, que é na próxima quinta-feira. Mas a época que isso foi feito, claro que era a época que a Copa do Mundo foi agora em janeiro, não foi a mais adequada, né, mano? Porque talvez... Não, o Corinthians julgou adequado, que seria nessa época pra trocar. Mas não seria no final do ano mais adequado? Não. Até porque eles alegaram que era agora por causa da grama de inverno. Por causa da grama de inverno seria melhor? Eles disseram que a adaptação da grama ia ser melhor agora nesse período. Duro, mas eu acho que faltou de Parece fato que aí... erraram. Ou talvez aí essa força-tarefa ter ocorrido antes, para que descessem talvez essa areia aí para
pra dentro da grama. Depende do número de pessoas pra trabalhar. Não sei o que os caras vão fazer, mas o Marcelo Paes aí, ele deu uma declaração hoje à tarde falando a respeito disso. Ele falou que iniciou-se uma força-tarefa hoje para que tenha uma melhora significativa do gramado, porque o próprio Diniz, ele falou, do último jogo que a gente jogou pra cá, não teve melhora nenhuma do gramado. Falou, continua muito ruim. E ele atribui as lesões que o Corinthians teve aí, principalmente do Labiad aí, e sem contar que o jogador, quando cai lá, ele acaba se machucando feio. Tem vários jogadores aí com vários ralados de joelho por causa disso daí. Mas, repito, a expectativa é para que no jogo contra o Inter, o jogo de volta, que é na próxima quinta-feira, que aconteça aí talvez o melhor cenário aí para que o Corinthians possa jogar melhor, porque tá feio. Então o gramado já comprometeu, Bento. Ontem o Fernando Diniz aí também optou por uma escalação reserva. O Corinthians ele jogou com 3 titulares ontem, era o goleiro e 2 da linha, e dos 2 da linha, os 2 fora de posição. O Ranielli jogando de zagueiro, mais recuado, e o Mateuzinho jogando de lateral esquerdo. E vou te falar, cara, o Ranielli jogando de zagueiro jogou muito. Pra mim foi o melhor do Corinthians ontem, jogou demais. E mesmo diante das dificuldades, porque a gente viu um time do Corinthians sem ritmo de jogo, com pouco repertório de jogadas, enfim. Mas mesmo assim, ainda no primeiro tempo, teve a melhor chance ali na cabeçada do Mateuzinho, que o Santos pegou no susto. E depois, quando entra no segundo tempo, Caio César e o Yuri, o Corinthians ele melhora, tem mais presença de ataque, porque os dois aí são titulares. E o Yuri teve 2 chances ali pra abrir o placar ali, um chute de fora da área muito bonito que o Santos mandou pra escanteio. E depois uma chance aí absurda, porque é isso que eu falo do Yuri Alberto, mano. Da mesma forma que você fala amo, você fala odeio. Porque, cara, na boa, ele cara a cara com o goleiro, mano, ele me chuta de sola e quase fez o gol ainda de cobertura. O Santos ainda conseguiu se recuperar e fez a defesa. Né? Mas ele perdeu um gol absurdo, infelizmente depois aí ele acabou sofrendo essa lesão. E o Corinthians teve ali também uma bola do Viveiros que foi na trave ali também, mas o Atlético Paranaense... Eu tava vendo a transmissão aqui, os caras falaram, teve chance do Corinthians, aí teve a melhor chance do jogo, acabou sendo do Atlético Paranaense. Não foi. As 2 melhores, aliás, as 3 melhores chances de gol do jogo foram do Corinthians. A defesa do Santos e se não fosse área foi enorme, essa daí do Mateuzinho, pegou no susto. Foi, pegou bem. E outra, o lance mais perigoso do Atlético Paranaense, Sombra, é uma bola na trave. O Hugo Souza não pegou. Agora, os lances do Corinthians, quem defendeu foi o Santos, que pra mim foi o melhor jogador em campo. Quando o melhor jogador em campo é o goleiro dos caras, não dá pra falar que o Corinthians não era merecedor da vitória. Mas, assim, mereceu, mas infelizmente não jogou pra isso. Em termos de resultado hoje, sem empatar com o Atlético do Paraná, ainda mais chutando desfalques, tá dentro. O problema é que foi um rendimento foi muito bom. O resultado foi bom. O rendimento na tabela. Mas não foi. O Atlético vem jogando bem. Eu não acho que tenha sido um bom resultado pro Corinthians, porque o Corinthians ele teve condições ontem de vencer o jogo e não venceu por 2 motivos. Primeiro, o goleiro dos caras pegou tudo. E segundo, essa porcaria desse Zanovelli, mano, desculpa. Não, os caras ficam o jogo todo, velho. O Atlético Paranaense, Sombra, ele veio pra cá com o único intuito de empatar e jogar por uma bola. Jogou como um time pequeno. Eles queriam empatar o jogo e, quem sabe, num contra-ataque, fazer um gol. Esse árbitro bunda mole aí, esse Zanovelli, que é horroroso, é uma porcaria de árbitro, ele começou a se perder porque o jogo começou a esquentar. Quando o jogo começa a esquentar e o árbitro é frouxo, ele tenta controlar o jogo na lábia e ele não tem bagagem pra isso, porque